Sabe, depois de tudo, jamais imaginei vê-la novamente. Lucas encostou o caminhão na frente da casa às 3 da manhã, com os ossos doendo depois de quase 6 horas de estrada de chão. Havia saído antes do amanhecer para negociar gado em Barretos e voltado com o coração mais vazio do que a caçamba. Era a rotina que sobrou depois que tudo desmoronou. Mas quando desceu do veículo, algo o fez parar. A luz da varanda estava acesa. Ele tinha certeza absoluta de que tinha apagado antes de sair, como sempre fazia. O cachorro velho não latiu, apenas abanou o rabo devagar, como fazia só com gente conhecida. Lucas ficou parado ali, segurando a chave ainda na mão, sentindo o cheiro de terra molhada misturado com algo mais, um perfume que ele reconhecia de uma vida que imaginava enterrada. Respirou fundo, empurrou a porta devagar e entrou. O coração já sabia o que a razão ainda se recusava a aceitar. Tem coisa que a gente sente. E essa casa essa noite não estava vazia como eu deixei. Havia sinais espalhados pela sala, como se o passado tivesse entrado pela janela e se instalado sem pedir licença. Uma bolsa de couro marrom encostada na cadeira de balanço. Um par de sandálias jogado perto da estante. E no centro da mesa, uma xícara com fundo de café ainda morno. Lucas tocou na porcelana e sentiu o calor subir pelos dedos como uma corrente. Mara. 2 anos sem uma palavra, sem um sinal, sem nada além do silêncio que ela deixou quando foi embora numa tarde de segunda-feira sem nem olhar para trás. E agora ela estava ali, em algum lugar daquele rancho que os dois tinham construído juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Ele ouviu o barulho vindo do corredor e reconheceu imediatamente. Era o chuveiro do banheiro, aquele que sempre pingava no canto esquerdo. Lucas se apoiou na parede e fechou os olhos. Não sabia se devia chamar pelo nome dela ou simplesmente fugir antes que a dor voltasse de vez. Eu conhecia aquele barulho. E nesse instante... Ele ficou sentado no sofá por quase 20 minutos, imóvel, olhando para o corredor escuro. Quando o barulho da água parou, o silêncio ficou ainda mais pesado. Ouviu o som do spray de desodorante, o abrir de uma gaveta, passos leves no assoalho de madeira que ele nunca conseguiu consertar. E então, ela apareceu na entrada da sala. Mara estava diferente, mais magra, cabelo mais curto, olhos que pareciam ter envelhecido 10 anos, mas o sorriso era exatamente igual. Aquele que começava de um lado só, antes de tomar conta do rosto inteiro. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. Ela cruzou os braços como se tentasse se proteger de algo, e ele sentiu uma dor antiga rachar no peito, como racha a terra seca antes da chuva. Havia uma explicação para aquela visita, ele sabia, e intuía, com aquele instinto que o campo desenvolve nos homens, que essa explicação iria mudar alguma coisa para sempre. Só não sabia ainda se para melhor ou para pior. Eu não vim aqui para te dar explicação nenhuma, Lucas. Eu vim porque não consegui ficar longe. Eles conversaram até quase o amanhecer, sentados no chão do quarto, encostados na cama como faziam quando eram novos, e o futuro parecia infinito. Mara contou que tinha tentado recomeçar numa cidade do interior de Minas, que tinha conseguido emprego, que tinha até namorado por um tempo. Mas não contou o que estava nos olhos dela. Lucas conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem veio buscar algo que não consegue nomear. Ele tinha 2 escolhas. Podia perguntar diretamente se ela havia voltado para ficar, abrir o coração de vez, arriscar de novo tudo aquilo que quase o destruiu. Ou podia deixar a noite ser só a noite, sem cobranças, sem promessas, sem amanhã. Escolheu o silêncio. E no silêncio, sem que nenhum dos dois dissesse nada com palavras, decidiram juntos aquela noite. Lá fora, a chuva começou a cair devagar no telhado de zinco, e Lucas pensou que nunca tinha ouvido a chuva soar tão bonita e tão triste ao mesmo tempo. Tem noite que a gente vive inteira, sabendo que o amanhecer vai cobrar o preço. Quando Lucas abriu os olhos, a luz do sol já entrava oblíqua pela janela, e o lugar ao lado dele na cama estava frio. Ele sabia antes mesmo de se levantar.
A bolsa de couro havia sumido da cadeira. As sandálias não estavam mais perto da estante. E na mesa da cozinha, embaixo da xícara que ele havia lavado na noite anterior e deixado secando, havia um bilhete dobrado ao meio. Lucas ficou olhando para o papel por um longo momento antes de abri-lo. A letra de Mara era miúda e inclinada, como sempre foi. Ela escreveu que precisava ir, que não havia vindo para ficar e que não seria justo prometer o que não conseguia cumprir. Escreveu que o amava, mas que o amor, às vezes, não é suficiente para segurar duas pessoas no mesmo lugar. Lucas dobrou o bilhete devagar, colocou no bolso da camisa, bem em cima do coração, e saiu para alimentar o gado. O sol estava nascendo cor de brasa sobre o pasto, e ele chorou sozinho, sem vergonha, pela primeira vez em 2 anos. Não adianta insistir no que não é para ser. Por mais que o passado volte às vezes, ele não combina mais com o seu presente nem com o seu futuro. Deixa o like e se inscreve.